Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo de comparação das suculentas de supermercado. Eu estive em supermercados diferentes, então quero trazer essas novas identificações para vocês. Espero que você encontre a sua suculenta e consiga identificar ela hoje aqui, tá bom? Se você conseguir identificar, não esquece, gente, de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, compartilhar esse vídeo. Se ele for útil para você, quem sabe ele vai ser útil para mais pessoas, tá bom? Então, bora pro vídeo! Gente, essa daqui vai ser a primeira que eu vou mostrar, é a Texensis rosea. Essa linda suculenta, ela tá bem rosada, olha que coisa mais rica, gente. Ela é bem assim, simétrica. Eu cultivo a minha no tempo, olha, e eu acho que ela tá indo bem. Nossa, tem um bebezinho aqui do lado, olha só. Não tinha visto. Eu vi essa planta lá no supermercado. Veja como que ela é similar. Tá bem pequenininha lá no supermercado, mas eu acho que é ela mesma. Dá uma olhadinha nas pontinhas. Veja que essa planta tem pontinhas, ó. Dá uma olhadinha aí para vocês ver se vocês concordam com essa identificação. Observa que essa planta também tem as pontinhas, olha lá. Tá vendo? Tem a tonalidade rosada como a minha que eu acabei de mostrar. A próxima, gente, é essa aqui, ó, baena. A minha baena tá bem pequenininha, mas eu achei tão lindinha que eu acabei trazendo uma pra mim, gente, ó. Pra vocês verem que às vezes vale muito a pena você garimpar no supermercado. Olha aqui, gente, essa aqui é a minha. E essa daqui é a do supermercado, ó. Essa daqui foi com a ajuda de vocês que eu consegui identificar, porque no outro vídeo eu tinha falado que podia ser a Citifukumiyama, mas não é. É a baena, gente, ó. Por isso eu até trouxe uma pra mim, porque a minha baena não tá lá essas grandes coisas, né? Então eu queria trazer e fazer já logo uma baena mais bonita. Quem sabe a minha cresce e fica mais bonitinha, né? Essa daqui é a Milky Way. Eu cultivo a minha em vaso de barro, então a minha fica bastante estressada. Essa aqui é uma plantinha meio chatinha, que morre à toa, mas também que brota muito por folha. Você consegue multiplicar ela com facilidade. Veja como é que ela é diferente no supermercado com menos sol. Dá uma observada para vocês verem. Azulada, é uma cor muito bonita a Milky Way, sem muito sol. Infelizmente, aqui nessa imagem, você não vai conseguir ver todos os tons que a Milky Way, quando ela não fica muito exposta ao sol, ela fica, ó, tá vendo? Tem hora que ela tem um tom rosado, um tom azulado, um tom esverdeado, sempre mais leitoso. Pode observar que ela tem uma corzinha um pouco mais leitosa. Outra planta, gente, muito comum de você encontrar nas bancas de supermercado é a croma. Ela pode estar colorida de amarelo, o miolo amarelo, ou pode estar igual essa daqui, ó, sem cor, né? A croma, no meu cultivo, eu não consigo fazer ela ficar colorida. Tá? Infelizmente, as minhas sempre ficam com essa cor aqui. Não ficam amareladas quando quando eu comprei elas no supermercado. A croma, gente, ela tem esse vinco no meio da folha. Pode ver que é bem igual, tanto a que está comigo, hoje já adulta, quanto essa muda de supermercado. A próxima, eu acho, gente, que é essa daqui, a Graptoveria. Não, Paquiveria, Blumist. Eu nem sei qual que é o gênero dela, não tenho certeza se é Paquiveria, tá? Olha bem a folha, bem gordinha, a coloração da planta, eu creio que seja ela, só que numa versão mais desbotadinha. O segredo, gente, para cultivar Blumist aqui para mim, é o substrato bem drenante e um vasinho de barro, ajuda bastante a conservar essa planta viva no tempo, ok? Olha a cor, gente, vê se bate. Observando a planta, às vezes eu olho e falo é Blumist, mas também às vezes me chama a atenção e pode ser a Supreme.
Aí vocês é que vão ter que decidir. Essa daqui é a Supreme, ó. A minha tem tanto a versão com rajadinha assim com rosa e a versão rosada mas um pouco mais lisa. Qual das duas vocês acham? Blue Mist ou Supreme? Essa aqui, gente, olha, tá mais cinza, né? Às vezes ela também pode ficar mais azulada. Outra plantinha bem comum de você encontrar nas bancas é o Sedum lucidum obesum. Essa daqui é bem comum, vocês encontram ela facilmente nas bancas de supermercado. São plantas que preferem sol com muita intensidade, senão elas vão ficar muito compridonas, tá? Com as folhas muito espaçadas, são plantas de pleno sol. Observa que essa aqui, ó, tem a folha bem gordinha, igual a minha. A coloração bate, só que ela já tá muito espaçada, como eu disse, já tá estiolada. Isso aí precisa de adaptação para conseguir cultivar novamente, adequadamente ao sol, ok? Ao adquirir uma plantinha assim, coloca ela no sol da manhã por 15 dias e depois aumenta a quantidade de horas. Outra planta que está disponível no supermercado é a brisa. Gente, o que caracteriza a brisa lá? Como você vai identificar? São essas manchinhas atrás da folha. Tá vendo essas manchinhas aqui, ó? Essa plantinha aqui, lá no supermercado, você vai encontrar ela com a característica dessas manchas por baixo da folha. Olha bem aí a planta agora para vocês verem. Observa as manchas por baixo da folha. É a mesma planta, tá vendo? Olha só, até em cima tem um pouquinho de mancha. Gente, essa é uma planta que quando chegou para mim, ela estava meio grandinha. Mas após expor ao sol, ela ficou bem miudinha. Eu acho que é uma planta que não cresce muito, tá? Outra suculenta que é um clássico no supermercado é você encontrar essa daqui, ó. Graptoveria fantome, uma planta de super fácil cultivo e que é fácil de identificar. A coloração bate, só que lá, a que eu tô filmando para vocês, ela tá estiolada, tá meio feia, mas é uma planta belíssima. Essa aqui tá com a roseta bem aberta, mas eu tenho ela com a roseta bem fechada também. Quanto mais sol, mais fechada e menor. Quanto menos sol, mais aberta e mais verdinha, tá bom? Aí, gente, dá uma olhadinha aí na coloração e formato da folha. Você vai conseguir observar que ela é gordinha já no supermercado. São bem similares e fácil de identificar, tá vendo? Olha, essas duas aqui são fantomes. Tranquila a identificação. A próxima, gente, pode ser essa daqui, ó. Echeveria súpia. Ela forma arvoretas. A característica principal são essas marquinhas vermelhas e essa pontinha aqui no final, ó. Dá uma olhadinha bem direitinho na roseta e veja se confere com a próxima planta. Observa que ela tem a mesma pontinha e a borda avermelhada. Também se parece pela coloração com a Tension Aquablanca. Aí vai ter que esperar a adaptação ao sol. Tem planta no supermercado que a gente não dá nada. Esse aqui é um Pachyphytum híbrido, tá? Ó. A gente não costuma dar nada. Essa planta aqui, geralmente ela fica bem verde no verão. Bem verdona se você cultivar ela no tempo. Eu tô cultivando a minha já nesse vaso de barro para deixar ela bem estressada. Então ela ganhou esses tons, tá vendo? Essa tonalidade um pouco amarela com marrom. Mas, gente, no supermercado, quando você vai comprar ela é bem verdona, tá? Bem verdona mesmo. Você não dá nada para ela. É uma planta gordona, um pouco desajeitada. Mas com o cultivo, né, a adaptação ao sol, ela fica assim. Dá uma olhadinha nela no supermercado para vocês verem. Essa aqui, gente, é de supermercado, é de floricultura. A minha, gente, ficou nesse tom de verde por muito tempo e às vezes ela fica com o mesmo desenho do Pachyphytum compacto, tá? O diamante. Aqui, gente, eu quero mostrar a Pink Chips. Essa roseta perfeita, olha só que Echeveria maravilhosa. Essa Pink Chips, você encontra ela no supermercado. Sou muito fã dessa planta.
Eu cultivo a minha com um pouco menos de sol, mas eu acho que ela fica bem mais rosada do que isso. Então, olha aí ela no supermercado para vocês verem que roseta mais fofa. Observa bem a pontinha rosa aqui, ó, tá vendo? E o formato da folha bem arredondadinho, ó. Para vocês conseguirem comparar com a muda. Tá aí, gente, observa bem as pontas rosadas e as folhas arredondadas nessa roseta perfeita. O próximo, gente, eu acho que é esse aqui, ó. Christian Ryan. O meu, né, tá bem parecido com esse que eu vou mostrar para vocês agora. Ele também é muito parecido com a prolífica, né? A diferença é quando está exposto ao sol, o Christian Ryan se fecha, fica bem gordinho. Já a prolífica já fica mais rosadinha e não cresce tanto. A prolífica cresce mais. Essa aqui não cresce tanto assim quanto a prolífica, ó. Pelo menos quando está no sol, tá? Se ela ficar na sombra, ela pode ficar um pouco maior também. No caso, eu acho que ela tá bem parecida com a minha aí no supermercado. Dá uma olhada. O tom de verde é o mesmo, o formato da folha mais geométrico, mais quadriculadinho, é característico dele. Gente, mais uma planta muito comum de você encontrar é o Sedum rubrotictum, que é esse sedum aqui, ó. Lá, ele não vai estar, às vezes, com uma coloração muito intensa. O meu tá bem verdinho por enquanto. No inverno, ele vai ficar com uma coloração bem avermelhada, com o estresse hídrico. Olha só que planta bonita, né? Com bastante sol. Aqui ele não tá pegando tanto sol, viu? Por isso que ele tá assim, também porque choveu, né? Mas com bastante sol ele fica bem vermelho, bem bonito. E olha só como que ele tá feinho no supermercado. A coloração aqui do miolo bate, né? Tá da mesma cor. O formato também bate, só que esse aqui tá com as folhas bem espaçadas, tá faltando sol para ele. É uma planta de pleno sol, né? Então você vai ter que adaptar. Gente, outra planta muito comum de você encontrar no supermercado é a nossa querida Sadeveria Letizia, tá? A Letizia, gente, olha, no supermercado. Eu não sei se eu... eu acho que aqui eu consigo mostrar para vocês, olha. Será que vocês estão conseguindo enxergar que a Letizia tem na bordinha da folha um leve serrilhado? Olha só, tá vendo esses? Parecem uns pelinhos, tá vendo? Essa é uma coisa que tem na Letizia, ó. Chegando bem pertinho, vocês conseguem enxergar um serrilhadinho na folha. Agora, olha ela no supermercado, gente, é isso. Pega uma planta com essa formação verdinha. No supermercado, vocês vão encontrar ela assim, ó, totalmente verde, ó, tá? Não vai encontrar ela colorida, é muito raro encontrar ela colorida. E se vocês observarem a planta de perto, vocês vão enxergar esses leves pelinhos aí que eu tô mostrando para vocês. É uma leve penugem. No supermercado, veja aqui o formato bate, ela tá meio esbranquiçada por falta de sol, mas o formato é igual e se vocês chegarem bem pertinho, vocês vão enxergar essa penugem, que é o que caracteriza a Letizia. Outra planta muito comum de você encontrar em supermercado é a Echeveria melaco. Ó, a melaco, gente, ela tem a folha bem brilhante, ela tem um vinco central na folha, ó. Ficam parecendo uma leve colherzinha, né? E essa coloração bronze. Então, no supermercado, você vai encontrar ela muito parecida. A diferença dela com a croma, a melaco brilha mais do que a croma. Basicamente, eu acho que é isso. Se ela tem uma cor mais vibrante, mais brilhante, é a melaco. Se ela tem uma cor mais fosca, geralmente é a croma, tá? E o vinco central da croma é mais pronunciado também.
Observa como a melaco tem esse brilho, parece um lustre, né? Essa é a grande diferença da melaco com a croma. E veja que ela também, mesmo no supermercado, continua com a cor bronzeada. Outra planta comum de você encontrar é a Superbum. Essa minha Superbum, ela está bem estressada. No momento eu não tenho nenhuma Superbum não tão estressada. Ah, será que eu tenho? Peraí, deixa eu ver. Aqui, gente, achei uma Superbum que tá um pouco menos de sol. Essa Superbum não está muito bonita, né? Porque ela não está pegando muito sol. Eu prefiro a Superbum estressada. Essa daqui nem tá do jeito que eu queria mostrar pra vocês, infelizmente. Gente, a minha Superbum tá assim. Tem gente que tem uma Superbum, quando cultivada a meia sombra, ela muda. Se eu achar uma foto aqui na internet, eu posto aqui do lado para vocês verem e compararem, né? A do supermercado é bem desbotada, geralmente é cabeça única. Dá uma olhadinha lá para vocês verem. Ó, ela tem uma coloração lilás, que você vai identificar isso lá na do supermercado. E ela tem esse risquinho aí no meio, esse risquinho na folha, bem no meio. Vê lá, gente. A diferença da cor é bem gritante, mas é ela, gente, essa daí e essa são as Superbum. Adaptada ao sol, ela vai ficar lilás como a minha. Outra planta muito comum de você encontrar no supermercado é a nossa querida Black Prince. Olha só que planta maravilhosa e majestosa. Eu adoro. Ela pode ficar bem grande, gente. No supermercado, você vê ela grande. Gente, particularmente tenho dificuldade de comprar uma Black Prince grande e adaptar ela ao sol. Esse é o maior desafio de você comprar uma planta dessa adulta, tá? Mas se vocês conseguirem adaptar ela ao sol, vai espaçando bastante as regas, porque é uma planta que não resiste a excesso de umidade, tá? Depois que ela tá adaptada ao sol e ao tempo, ela pode ficar na chuva. Aqui eu cultivo a minha no tempo, né? Pegando toda a chuva. E eu tenho facilidade de cultivar a minha desde que eu mesma faça a muda, tá? Eu prefiro já desde pequenininho já tá cultivando a minha no tempo, porque assim eu não tenho risco de perder, ó. Olha só como é que eu cultivo a minha, tá vendo? Desde pequenininha já tá sendo cultivada aqui, totalmente exposta. E quanto mais sol e mais estresse hídrico, mais escura ela fica. No supermercado, ela não vai estar dessa cor. E aí, vocês têm que adaptar ela ao tempo, ao sol, né? Para conseguir manter ela viva. Eu acho essa adaptação bem difícil, francamente falando. É uma das plantas mais sensíveis na hora de adaptar. Então, muito cuidado ao trazer uma dessa para casa. Cultive ela na adaptação com bastante cuidado. Observa, gente, a folha é igual, a tonalidade é um pouco menos intensa, mas o formato é igualzinho, não é difícil de identificar. Eu também, gente, encontrei esse Adromiscus aqui. Eu não sei se esse aqui é o Adromiscus cristatus, mas é um Adromiscus. Eu acho que o cristatus é mais largo aqui e mais babadinho. Eu achei esse aqui no supermercado, dá uma olhadinha. É um Adromiscus, eu sei o gênero dele, eu só não sei direito a espécie. Dá uma olhadinha aí para vocês verem se vocês conseguem identificar, porque é essa aqui, a que tá no supermercado aqui da minha cidade. Veja, gente, que as características batem, né? Não é tão babado e a coloração levemente acinzentada. No sol ele vai ficar mais cinza e ele começa a crescer como arvoreta. Outra característica dos adromiscos é que eles têm pelinhos no tronco. Bom, gente, às vezes a gente também encontra algumas raridades em supermercados. Essa daqui é a Beverly. Eu francamente não sei se ela é uma echeveria somente.
Ela tem esse tom acinzentado. É uma planta que no sol fica bem gordinha. Observa bem a pontinha no final da folha. Tá vendo que parece um leve espinho? E esse tom e o formato aqui, gente, arredondado aqui, ó, dessa folha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela faz uma voltinha bem arredondada aqui. Eu acho que seja que eu tenha encontrado mudas dessa planta lá no supermercado. Vê aí, confere para vocês verem se concorda comigo. Observa que essa planta é acinzentada, que ela tem o espinho lá no finalzinho da folha, que ela tem essa folha mais arredondada. Aqui do lado eu peguei uma outra que estava com a folha mais comprida, mas que eu acho que está só estiolada. Acho que é a Beverly também. Se for, é um grande achado. Gente, essa daqui eu só vou identificar, é a Green Light, para vocês saberem a identificação. E essa outra grandona aqui é a Hanaikada. A minha Hanaikada tá bem pequena agora, feia. Veja como ela pode ficar grande. Quando ela é adaptada ao sol, ela vai ficar bem bonita e bem vermelha. Gente, eu gravei isso aqui em outra loja, dá uma olhadinha nas identificações que eu fiz. Margaret Happy, essa aqui. Ó. Legal. Essa aqui. Tá diferente essa planta também. Ó, essa aqui eu conheço, é subcorimbosa. Vou levar essa aqui, me segura aqui. Essa aqui que eu tô meio encanada, qual que é? Acho que é John Daniel. Ah, John Daniel. Não, Daniel. É. Essa aqui, ó, é a Fantástico Fountain. Você tem? Tem. Tem tudo? E esse você tem? Tenho também. Depois que você tá levando? Porque eu queria. Mais um? É. Ela é meio Olha frágil. esse cacto estranho. Ah, olha aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é a Essa aqui é mesma dessa aqui? inacreditável. Não. Essa aqui é Madiba. É R$3. Madiba. Essa aqui tá bem bonita, hein? Será que é Lola? Não, não é Lola, não. Vou levar porque eu não sei qual que é. Tá. Leva porque não sabe. Só por precaução, né, mãe? Essa daqui não tô reconhecendo. Então leva também. Bom, gente, e o que que eu trouxe para casa? Márcia, você trouxe mais plantas? Para a vergonha geral da nação, eu trouxe. Eu achei engraçado que uma pessoa comentou que achou engraçado que eu compro planta de supermercado. Gente, eu compro, viu? E não é de hoje, ó. Esse eu achei lá naquela última loja que eu tava mostrando agora. E eu não sei qual que é essa planta, ó. Mas ela tinha 3 mudinhas. E eu não sei por que raios eu achei tão fofinho, que eu achei por bem trazer. Eu não sei que planta que é essa ainda, não reconheci, gente. É que eu tenho tanta planta que às vezes eu demoro a reconhecer. E ela tem o versinho da planta, ó. Esse versinho com planta riscadinha, tá vendo? O dia que eu reconhecer essa planta, aí eu falo pra vocês qual que é. É uma coisa que eu adoro, é comprar planta sem saber a ideia e depois descobrir qual que é. Isso é uma diversão pra mim, tá, gente? Não estranhem, não. Eu gosto de fazer isso. Então, essa foi uma planta que eu trouxe. Gente, faz tempo que eu quero mostrar isso aqui, ó. Essa também eu peguei lá no supermercado, ó. Eu acho que é Glutine Caule. Essa eu peguei na floricultura. Eu acho que é Glutine Caule também. Eu tô esperando ele adaptar, mas eu preciso replantar, trocar o substrato, né? Agora que não tá chovendo, ainda não troquei. Olha, eu trouxe essa daqui, que eu acho que pode ser de novo a Ice Green, não tenho certeza. Eu trouxe essa aqui,
Gente, me perguntaram também, Marcia, de onde é que tá vindo essas plantas? Olha, o fornecedor dessas pequenas suculentas que eu vi é a Ocubo Flores. Mas a Ocubo, gente, ela só vende por intermédio da cooperativa Velha em Olambra, tá? Então, no perfil do Instagram, essa daqui tá como colorata, Echeveria colorata. Essa daqui eu não sei qual que é. Eu acho que ela é diferente dessa outra, porque ela tá tendo um tom rosadinho na ponta. E tem pruína, então eu quero esperar ela para crescer. Olha aqui, ó. Eu trouxe a Pink Tips, porque eu amo Pink Tips, acho linda. Quero juntar com a outra que eu tenho. Eu trouxe uma Dr. Cornelius, porque a minha Dr. Cornelius tá muito feia, então eu trouxe uma. E essa daqui, gente, que eu não sei qual que é, pode ser Red Tips. Mas eu achei tão bonitinho o formato dessa gavoide, que eu resolvi trazer. Pode ser Red Tips mesmo. Gente, o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado. Tenham conseguido identificar suculentas por meio desse vídeo. Eu tenho mais um vídeo anterior a esse, que eu mostro outras suculentas nesse mesmo estilo de vídeo. Vou deixar aqui nos cards para facilitar para vocês. Eu acho que ajuda bastante, né? Observar uma planta adulta e depois ir lá no supermercado e ver ela. Olha só, que coisa linda. Ver ela... Como chama? Isso aqui já tá podre, ó. Olha isso. Podrão mesmo, né? Ver ela... Como muda, né? Muitas vezes uma muda não estiolada, uma muda sem sol, né? E aí vocês vão no supermercado e não compram a planta por conta disso. Ô, gente, olha só isso aqui. Acabei de identificar aquela lá. Meu Deus do céu, gente. Olha isso. Puxa, eu tô achando que é ela. Olha isso, gente. Olha, pra fechar o vídeo. Olha o formato da folha desta daqui. Echeveria longuíssima. Olha aqui, ó. Tem ponta, peraí. Veja a pontinha aqui dessa folha. Tá vendo? E olha aqui, gente. A pontinha ali. Ó o miolo. Eu acho que é ela. Vou aguardar, mas eu acho que é ela. Puxa, gente, será que até a longuíssima já tá no Velin? Ai, que coisa mais rica, gente. Se for, eu vou ficar felicíssima, porque eu amo a longuíssima e nunca tentei fazer muda por dessa planta. E eu tava querendo aumentar ela. E eu tô achando que é ela. O que vocês acham? Fala aí nos comentários pra mim. Ai, gente, olha só cada coisa. Deixa eu mostrar quem que tá aqui do lado, ó quem tá aqui, ó. Ela fica sentadinha, gente, olha que fofura. Vamos encerrar o vídeo então, Nina? Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Não esquece de comentar pra mim se vocês acham que essa última aí é a longuíssima ou longíssima, não sei direito como que fala o nome dela. Eu acho que é, gente, ó. Puxa vida, eu tô feliz. Se for, eu vou ficar muito contente. Porque eu queria muito mudas dessa planta. Vou encerrando então, tá? Tchau!